O instinto orienta os animais. E o que é que orienta o homem? A migração é provavelmente o fenômeno natural mais espantoso que existe, conforme o Atlas Collin da migração das aves. No dia 9 de dezembro de 1967, um piloto de avião avistou um bando de cerca de 30 cisnes bravos voando em direção à Irlanda, a uma incrível altitude de 8.200 metros. Por que estavam numa altitude dessas, onde a temperatura do ar é aproximadamente 40 graus centígrados negativos? Porque além de evitar as constantes e repentinas tempestades de neve em altitudes mais baixas, eles também aproveitavam uma corrente de vento que os fazia voar a cerca de 200 km por hora. Se estima que as aves completaram seu voo de 1.300 km da Islândia à Irlanda em apenas 7 horas. Ora, tem uma pergunta: quem implantou essa habilidade instintiva nelas? Há cerca de 3.500 anos, Deus fez a seguinte pergunta ao justo Jó, no capítulo 39, versículos 26 e 27, que diz o seguinte: é devido à sua compreensão que esvoaça o falcão, que ele estende suas asas ao vento sulino? Ou é as tuas ordens que as águias voam para cima e que constroem seu ninho no mais alto? Em resposta, Jó apropriadamente elogiou Deus pelas habilidades espantosas das aves e de outros animais. Superior ao instinto, o ser humano, um desfecho sublime das criações de Deus, não é orientado essencialmente por instinto, como os animais. Em vez disso, nós temos livre-arbítrio, consciência e capacidade de amar. Gênesis 1:27 e 1 João capítulo 4, versículo 8. Por causa de todos esses dons, podemos tomar decisões justas e moralmente corretas. Sem dúvida, a atitude e o comportamento de uma pessoa são, em grande parte, o resultado deles terem ensinado ou não preceitos morais e princípios espirituais desde a infância. É por isso que muitos têm conceitos diferentes sobre o que é certo ou errado, aceitável ou inaceitável. Por sua vez, essas diferenças podem gerar mal-entendidos, intolerância e até mesmo ódio, principalmente quando fatores tais como cultura, nacionalismo e religiões exercem forte influência. Com certeza, o mundo seria muito melhor se a família inteira humana obedecessem
um conjunto de padrões que refletisse a verdade em sentido moral e espiritual. Assim como obedecemos o conjunto de leis físicas que regem o universo. Mas será que existe alguém com capacidade e conhecimento para estabelecer padrões universais? Uma pesquisa com 1736 mães na Grã-Bretanha constatou que a unidade familiar tradicional está em colapso por causa da rápida deterioração dos valores morais e do aumento no número de famílias com um só genitor. Só no Brasil, no ano de 2023, até o mês de junho, foram registrados mais de 800 mil casamentos. E no mesmo mês do mesmo ano, mais de 1 milhão de pessoas se divorciaram. A moralidade também está caindo vertiginosamente na China. As pessoas nesse país estão tendo também relações sexuais cada vez mais cedo e com mais parceiros do que nunca, relatou a revista Time. Tem um artigo na revista Time que diz: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, disse uma jovem chinesa que se gabou de já ter tido relações sexuais com mais de 100 parceiros. A razão da decadência é porque várias forças estão por trás dessa tendência decadente. Uma delas é o prevalecente espírito de rebeldia contra os valores tradicionais. Por exemplo, uma pesquisa de opinião pública realizada no sul dos Estados Unidos revelou que a maioria dos universitários entrevistados achavam que o certo ou errado é uma questão de opinião pessoal. Ao observar problemas similares nos seus dias, o profeta Jeremias fez a seguinte declaração, inspirada por Deus: bem sei, ó Jeová, que não é do homem terreno o seu caminho, não é do homem que anda ou dirigido o seu passo. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Realmente, Deus não nos criou para sermos independentes dele, decidindo por nós mesmos o que é certo ou errado. O que para nós talvez pareça ser bom, pode na verdade ser muito prejudicial. Outro ponto é que temos um inimigo dentro de nós, nosso coração. Ele pode nos enganar, por isso precisamos de orientação em questões morais. O coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem o pode conhecer? Diz a Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Se você conhecesse alguém desesperado e traiçoeiro, confiaria nele? É claro que não. Contudo, cada um de nós tem um coração que pode manifestar essas mesmas características. Por isso, Deus nos avisa de modo franco, mas carinhoso. Veja o que diz em Provérbios 28, capítulo 28, versículo 26. Quem confia no seu próprio coração é um estúpido, mas aquele que anda em sabedoria é o que escapará. Aí está o ponto.
Em vez de confiar em nossa própria capacidade imperfeita, precisamos andar em sabedoria divina, evitando assim muitas armadilhas. E esta sabedoria está à disposição de todos nós, ou seja, todos os que a desejarem. Ouçam o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 5. Sinceramente, se alguém de vós tiver falta de sabedoria, persista ele em pedi-la a Deus, pois Ele dá generosamente a todos e sem censurar. Existe um Deus mais maravilhoso do que este? Portanto, a decisão da sabedoria que vamos escolher, essa decisão é nossa. Nós vamos escolher o nosso caminho. Seja sábio. Até o próximo vídeo. E que Deus nos abençoe a todos.